paz do Senhor Jesus, amados, tudo bem? Bom, mais um dia que Deus separou para que nós venhamos a aprender a palavra de Deus. Nosso tema ainda é desembaraço, causados pela dúvida e causados pela desobediência. E a ideia da liderança, nossa vida como ministério de Deus, é que nós aprendamos a agradar a Deus. E uma das maneiras de você agradar a Deus é fugindo do pecado, vivendo uma vida de fé e fugindo dos embaraços dessa vida. Antes de nós começarmos, vamos orar, né, amados? Vamos orar para que a bênção de Deus seja sobre nós. Convido você a curvar a sua fronte, quem sabe até mesmo se ajoelhar no lugar que você se encontra e pedir que Deus ele te ajude a aprender aquilo que vem da vontade dele. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós oramos a Ti e pedimos que a Tua infinita misericórdia possa ser sobre a nossa vida, que tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar em nossos corações possa ser falado por intermédio do Teu Filho, que seja apenas a Tua vontade a ser feita. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Antes de nós começarmos a palavra, queria rapidamente deixar registrado para os irmãos o que não devemos entender da palavra embaraço. Bom, embaraço, como nós citamos na última aula, ela significa coisas que nos impedem de viver um relacionamento com Deus, coisas que nos impedem a honrar o chamado que Deus tem na nossa vida. Mas hoje, de fato, entraremos na palavra embaraço e os embaraços que de fato nos causam dano. Mas eu queria deixar registrado para os irmãos que não existe um rol de embaraços listados na Bíblia. Não é assim, esse aqui é embaraço, isso aqui não é embaraço. Não. Por que não? Porque a nossa preocupação como liderança seria você pensar, Fernando, se eu faço isso, então eu estou em embaraço. Não. Você está em embaraço se aquilo ali prejudica a sua relação com Deus. Só para você entender muito bem do que eu estou falando, imagina só, namoro é embaraço? Não tem como eu definir que é, porque esse namoro pode ser embaraço na vida de algumas pessoas e não ser embaraço na vida de outras pessoas. Só depende de como aquilo atrapalha a sua vida com Deus. Se aquilo atrapalhar a sua vida com Deus, vira embaraço e pode causar pecado. Se aquilo atrapalhar a sua vida com Deus, pode virar embaraço, fazer com que você pare de ouvir a voz de Deus, e aí o pecado venha a entrar. Mas se o seu namoro ele é um namoro santo, não é embaraço. Se você não para de se relacionar com Deus, se você continua atentando à voz de Deus, mesmo no namoro, bom, não é embaraço. Então estou tentando dizer que não existe um rol taxativo. Isso é embaraço, aquilo não é embaraço. Embaraço, por definição, são as coisas que venham impedir você a viver relacionamento com Deus, venham impedir você a ouvir de fato a voz de Deus, venham impedir você de honrar a voz, de honrar o chamado de Deus. Aquilo que pode ser embaraço para mim, pode não ser embaraço para você. Trabalho pode ser embaraço para mim e não ser embaraço para você, e vice-versa. Então não use isso como forma de subjugar o irmão. O irmão faz isso, ele está em embaraço. Não. O embaraço é algo de cada pessoa. Aquilo que pode causar embaraço em mim, talvez não cause em você, e assim vice-versa. Amém? Então, para podermos começar a palavra e falarmos sobre embaraço, vamos rapidamente deixar uma palavra no Senhor. Vou ler dois textos. O primeiro texto se encontra em 2 Timóteo, capítulo é o de número 2. Leremos os versos 3 e 4. Isso foi o tema da aula passada, mas somente para a gente poder deixar bem alinhado, voltar e ficar bem claro para nós. Eu sempre vou ficar lendo ali, tá bom, amados? Eu deixei aqui meu celularzinho com os textos, mas eu vou ficar lendo sempre ali, que ali a letrinha é maior, glória a Deus, né? Vamos lá. Capítulo 2, melhor, isso, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, diria assim: como fiel soldado de Cristo Jesus, a palavra foi fiel soldado, aquele que tem fidelidade, aquele que se relaciona, aquele que não abre mão daquele que é o chamado de Deus. Como fiel soldado de Jesus Cristo, tome parte no meu sofrimento. É o convite de Paulo a Timóteo a não apenas ser uma pessoa bem-aventurada, mas tomar parte do sofrimento. É um convite ao sofrimento. Querido, ser fiel é sofrer na carne. Amém? Se não sofre na carne para ter fidelidade, algo talvez tenha errado.
Vamos, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e por isso não se envolve em negócios da vida. Então perceba, se ele quer agradar o seu comandante, ele não se envolve aos negócios desta vida. E o não se envolver faz relação com o quê? Ele faz relação com o tal embaraço. Essa versão que nós lemos foi a versão da NTLH. Rapidamente dê uma voltinha e vamos ler a versão que está na Almeida Revista e Corrigida, mas fica com isso na cabeça, tá? Aquele que quer agradar o seu comandante, Jesus, ele não se envolve com os negócios da vida civil. Se envolver, se embaraçar. Vamos lá, Almeida Revista e Corrigida. A fim de agradar, voltou, amém? Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Agora, ninguém que milita se embaraça, se envolve com os negócios desta vida. Então, se você está fugindo do embaraço, é por um único motivo, porque você quer agradar aquele que te alistou. Você quer agradar o seu comandante, e esse comandante tem nome: Jesus. O convite de Paulo a Timóteo foi sofrer, e o sofrer para agradar aquele que o alistou, cujo nome é Jesus. Amém. Vamos rapidamente ler mais um texto. Agora eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida mesmo, que se encontra em Hebreus capítulo, é o de número 12, verso 1. E aí nós começamos a falar de fato sobre embaraço. Hebreus capítulo 12, verso 1. Amém? Está escrito: portanto, não esqueça, o portanto vai ser uma conjunção conclusiva, que vai fazer respeito àquilo que está escrito nos versos anteriores. Ou seja, aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 11. Baseado naquilo que está escrito em Hebreus capítulo 11, ele fala: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, até que citamos na aula passada, essa tão grande nuvem de testemunhas do céu, mundo espiritual, testemunha na terra, que são os homens da terra, nós estamos rodeados por eles. Vamos lá, deixemos todo o embaraço. É o convite daquele que escreve a carta aos Hebreus a deixar, abandonar o embaraço e o pecado, e olha só que frase interessante, que tão de perto nos rodeia. Ele está dizendo que esse tal embaraço, assim como o pecado, está tão perto, que nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então ele está dizendo: deixemos, pois, o embaraço, deixemos o pecado que tão próximo nos rodeia, que tão próximo está de nós, para que corramos, para que sigamos a carreira, o caminho que nós temos preparados, que Deus tem preparado para nós, com paciência, Interessante. E aí, só para poder concluir, no próximo verso ele vai dizer como é que você vai conseguir deixar o tal embaraço, deixar o tal pecado, apesar de que a nossa aula é apenas sobre embaraço, olhando para Jesus. Para eu deixar o embaraço, para eu deixar o pecado, para eu deixar aquilo que não agrada a Deus e ter uma vida agradável a Deus, preciso olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Volta só ao versículo anterior, melhor, a parte anterior. Você olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, ligando um verso ao outro, se você deseja deixar o embaraço, você precisa olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, para deixar o embaraço, eu preciso viver uma vida de fé. É isso que o texto está dizendo. E por quê? Porque pelo gozo que estava proposto, assim como teve ali o convite de Paulo a Timóteo ao sofrimento, Jesus, ele suportou a cruz. E cabe a nós andarmos assim como Jesus andou e suportarmos a cruz, suportarmos as tribulações e termos fé que Deus ele vai nos dar a vitória. Amém? Bom, dando a introdução, que é desejo de parte de Deus, que nós venhamos a deixar um embaraço, deixamos a viver aquilo que não é da vontade de Deus, porque assim agradaremos a Ele. Vamos tentar agora listar o que são os nossos embaraços. E baseado no livro de Hebreus, lembra, rapidinho, no capítulo 12, verso 1, portanto, significa que existia
algo antes. Deixa para mim esse verso escrito, por favor, o 12:1. Portanto, nós também que estamos rodeados. Vou deixar no portanto ali. Oração, melhor, conjunção conclusiva, que faz respeito àquilo que veio escrito antes. E o que veio escrito antes? Abramos a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo de número 11, e leremos bem devagarzinho e chegaremos à conclusão dos embaraços e como vencer cada um deles. Amém? Tá. Hebreus, capítulo 11, verso 1, nos diria assim. Estamos nele? Bom, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você foi rápido para mim. Das coisas que se esperam. Das coisas que se esperam. O qual antes... Está no 12:1, mano? Está em Romanos 1:2 ali. Hebreus, acontece. Aqui é assim, mas é ao vivo, né? Aqui a gente não tem esse negócio, não. Está gravando, às vezes funciona, às vezes não funciona. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Não tem problema, não. Posso ler aqui também, se der ruim aí, hein? Eu leio aqui na minha Bíblia rapidinho, não tem problema, acontece. Chegou? Tá bom. De novo, hein? A fé, deixa eu voltar aqui para a minha colinha. Nando, pode ter cola? Nesse caso, pode. Essa cola aqui é abençoada. Bom, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Portanto, lembra do portanto? Então, para nós vencermos o embaraço, precisamos ter uma vida de fé. Continuemos. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhas. Então agora ele vai listar, vai fazer uma lista de pessoas que pela fé alcançaram o testemunho de Deus, que pela fé venceram o embaraço. Vamos nessa? 11:3. E a partir desse momento, deixa eu segurar daí, tá bom? Daqui a pouco eu volto para esse texto que é o verso 3. A partir desse momento nós vamos listar situações que nos causam embaraço nessa vida, tá bom? Bom, eu vou fazer como eu falei, não é um rol taxativo, eu não vou listar todas as situações em que nós vivemos um embaraço, mas vou citar alguns exemplos, até mesmo porque, né, o capítulo 11 é um capítulo muito grande, é um capítulo muito extenso, e eu tenho um grande problema, eu não consigo ser tão sucinto assim, e como eu não consigo ser tão sucinto assim, eu vou levar algumas palavras, tá? Alguns homens de fé, né? Algumas coisas que estão escritas em Hebreus, mas cabe a nós não deixarmos de estudar, tá? O capítulo 11 de Hebreus e tentar, nesse estudo, verificar quais são os embaraços que nós precisamos nos livrar. Como é que homens de Deus viveram e venceram os embaraços de sua vida. Vamos lá? Em seu tempo, lógico, né? Bom, o primeiro embaraço que nós gostamos de deixar lançado é o embaraço do conhecimento. Conhecimento, Fernando? Muitas vezes nós começamos a não ter mais relacionamento com Deus, porque nossa vida é uma vida de buscar conhecimento para as coisas desta terra. Fernando, isso é possível? Sim. Bom, nos dias de hoje, ou melhor, né, durante muito tempo, o homem ele busca, né, deixar de viver relacionamento com Deus, tentando provar que não há existência de Deus. Uma das teorias que mais vai fazer o homem, né, tentar mostrar que Deus não existe é a tal teoria da evolução. E só para eu não perder muito tempo falando, o que seria a tal da teoria da evolução? Vou deixar claro para você, né, se você quiser depois dar uma estudada melhor. Ela diria o seguinte, que vem de Darwin, né? Ela dizia assim: a teoria da evolução proposta por Darwin baseia-se em 2 pontos chaves. Quais são esses 2 pontos chaves? A ancestralidade comum entre o homem e o macaco. Tá, e a seleção natural que propôs que os organismos mais aptos sobrevivem. Então aquele que tem maior capacidade vai sobreviver. Então o homem ele começa a estudar e levar isso em consideração e deixar a teoria da criação de lado em prol da teoria da evolução. E as pessoas começam a entrar nessa ideia, e o crente que começa a estudar muito, lembra que a palavra lá de Provérbios vai dizer assim, que o muito estudar também enfado é para a carne. Bom, essa tal teoria vai fazer com que o homem ele se embarace no seu conhecimento, vai fazer com que o homem ele deixe de dar voz ao Senhor e comece a dar voz aos conhecimentos desta vida. Fernando, você está me dizendo que eu não devo estudar? Não disse isso não. Eu estou só te dizendo que se você começar a dar mais voz aos conhecimentos desta vida, começar a dar mais voz àquilo que o homem pode te oferecer em relação a ganho de conhecimento,
você talvez pare de se relacionar com Deus. Você talvez comece a colocar em dúvida que se de fato Deus foi quem criou todas as coisas. Mas nós só teremos como vencer esse tipo de situação que nos gera embaraço. Queridos, muitos nesta última hora têm se desviado da fé por causa do conhecimento. E te digo mais, muitos se desviam da fé estudando a Bíblia, porque de tanto conhecer, tanto buscar e não viver, relacionamento com Deus, a Bíblia, Jesus vai dizer assim, que nós devemos sim, perdão, eu esqueci o texto de fato, que eu tinha gravado, mas eu acabei esquecendo, mas não tem problema não, que a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer algo do tipo que nós precisamos buscar conhecimento, mas também buscar o poder de Deus. Nós precisamos sim, lembrei, errais por não conhecer as Escrituras. E aí muitas vezes nós buscamos conhecer as Escrituras, mas também por não conhecer o poder de Deus. Na nossa vida, nós sim precisamos conhecer a Deus, nós sim precisamos nos debruçar na palavra de Deus, mas não é simplesmente conhecer, nós precisamos viver o poder de Deus. E como é que nós vamos viver o poder de Deus? Para você viver o poder de Deus, você tem que buscar a face dEle. Para você viver o poder de Deus, você tem que buscar viver relacionamento com Ele. Nessa última hora, querido, aquilo que vai nos prender, ou melhor, que vai fazer com que nós venhamos a crescer em fé e nós não nos embaraçarmos com as coisas dessa vida, não tem jeito. Somos nós, de dia em dia, vivermos relacionamento com Ele. Para viver o poder de Deus, nós temos que aprender a orar, nós temos que aprender a jejuar, nós temos que aprender a não mais levar tanto em consideração as coisas desta vida e olhar mais as coisas de Deus. Eu queria te dar um exemplo, e foi por isso que eu falei que eu não consigo ser sucinto, mas glória a Deus, eu queria rapidamente te dar um exemplo. Você lembra da vida de Paulo, antes, quanto Saulo ainda, digamos assim, se eu fosse separar em momentos. Bom, Saulo estava no caminho de Damasco, com um objetivo que era, ir prender aqueles que eram servos de Deus. Mas diz a palavra de Deus que no caminho ele se encontrou com uma luz e cai por terra, e durante um tempo, durante 3 dias e 3 noites, ele não comeu e nem bebeu, mas orou e orou. E sabe o que significa? Que ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha para agora viver relacionamento com Deus. Quando nós nos encontramos com Deus, nós precisamos viver relacionamento com Deus. E quando ele começa a viver relacionamento com Deus, agora há manifestação de poder. Vou te mostrar. Agora, quando ele está orando, Deus vai até Ananias e conversa com Ananias e fala assim: olha, vai até tal lugar, porque lá tem um homem que está orando há 3 dias e ele não enxerga. Vai lá, impõe a mão sobre ele e manifeste isso, e ore para que o Espírito Santo seja sobre ele. Olha só que coisa interessante. Enquanto ele está orando, Deus está falando com outro homem para que o poder seja manifesto na vida de Paulo. Então, se você quer ter relacionamento com Deus, não é apenas estudar, é sim se relacionar, porque quando nós nos relacionamos com Deus, há operação de Deus em nós. Deus vai fazer com que pessoas que você nem conhece, Ananias, Paulo não conhecia, mas ele foi até lá, só porque Paulo estava se relacionando. Então, se você quer viver uma vida no Senhor, sair dos embaraços desta vida, você precisa sim buscar conhecimento, mas não é só conhecimento, Bíblia, leitura, não, mas é conhecimento de Deus, querido. E buscar conhecimento de Deus não se dá apenas lendo a palavra, se dá com busca, com oração, com santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, se dá por meio de atitudes, de ações. Bom, eu falei que eu não consigo ser sucinto, mas amém, glória a Deus. Bom, Fernando, então como é que eu venço isso aí? Bom, a palavra de Deus vai dizer assim, vamos rapidamente, falando sobre, eu preciso crer que Deus é o maior, eu preciso não apenas ter conhecimento, mas eu preciso ter fé, porque se você começa a se relacionar com as coisas desta vida, buscar só os conhecimentos dessa vida, você começa a colocar em dúvida aquilo que Deus faz. Você começa a colocar em dúvida se verdadeiramente Deus abriu o mar, como tem muitas pessoas que pensam ao contrário. Você começa a realmente colocar em dúvida se Deus parou o sol.
Você começa a colocar em dúvida se realmente Jesus é o Filho de Deus. Você começa a colocar em dúvida se verdadeiramente Jesus ressuscitou. Você começa a colocar em dúvida muitas coisas. E só tem uma forma de vencer: crendo em Deus, colocando Jesus em primeiro lugar. Ali, palavra do Senhor. Nós lemos já um pouquinho sobre isso. Vamos lá, Hebreus capítulo 11, verso 6. Pode continuar na Almeida Revista Corrigida. Vai nos dizer assim. Eu vou lendo aí. Aqui está escrito. Está ali. Eu vou ler aqui dessa vez. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário. Queridos, é necessário. Não tem como ser diferente, porque é necessário. Faz o seguinte: está estudando? Está com a Bíblia aberta? Deixa destaque, queridos. Aprenda a estudar a Bíblia. Pega a canetinha, deixa em destaque. Quando eu estou ensinando para os meus alunos de matemática, às vezes eles saem lendo o texto, né? Saem lendo de qualquer jeito. Eu falo assim: poxa, desculpas. Pega a palavra-chave e deixa em destaque. Aí você vai conseguir compreender melhor o que o texto está dizendo. Está estudando a Bíblia? Deixa em destaque as palavras-chave. Olha o que o texto está dizendo. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ou seja, deixando as palavras em destaque, é necessário que você creia que Ele existe. Porque se você não crê que Ele existe, não tem como se relacionar com Deus. Então é necessário que você abra mão dos seus conhecimentos para parar de ficar embaraçado nas suas dúvidas e agora se relacionar com Deus por meio da fé, por meio de crer que Ele existe. Bom, mais um texto só para você perceber o quanto a fé ela é importante para nos desembaraçarmos das coisas desta vida. Capítulo Hebreus, aí eu vou ler de novo, é o texto que nós estávamos. Hebreus capítulo 11, verso 3, só voltar 2 versículos. No verso 3, vai dizer assim: pela fé. Lembra que é a teoria da evolução? Que o homem acredita, né, que ele tem uma ancestralidade comum. É isso que o homem prega. E isso faz com que muitos se embaraçem. Isso faz com que muitos coloquem a palavra de Deus em dúvida. Só que no verso 3 vai dizer assim: pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, e disse Deus haja luz, e houve luz. E disse Deus, criar separação entre a terra e o mar, e houve separação. Criar separação entre a noite e o dia, e coloca um luminar durante o dia, um luminar durante a noite. Foi Deus quem falou. Não, a teoria da criação, da evolução não. A gente cria a teoria da criação. Foi palavra de Deus que criou, foi palavra de Deus que te formou. Bom, continuamos. Pela palavra de Deus foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Não, o nosso Deus tem poder de trazer à existência aquilo que não existia. Aquilo que não existia, o nosso Deus tem poder de trazer à existência. E é por poder crermos na criação, é que podemos crer que Deus vai suprir as nossas necessidades. Mesmo quando não vemos, nós cremos que o nosso Deus, Ele tem poder para trazer à existência aquilo que não é. O mundo não era, mas pela palavra dEle, Ele começou a ser. Então nossa vida é uma vida de crer, não no conhecimento desta vida, porque os conhecimentos dessa vida nos trazem embaraços, nos geram dúvidas, mas nós cremos no conhecimento de Deus, nós cremos no poder de Deus. Bom, segundo embaraço, e como vencê-lo, e perceba, que como foi dito no texto em Hebreus capítulo 12, verso 2, como é que nós iremos vencer os nossos embaraços? Olhando para Jesus. É olhando para aquele que nos deu o autor e consumador da nossa fé. É olhando para aquele que venceu a cruz, desprezou a vergonha, venceu a cruz. Tá. Outro fato que nos leva, né, a termos embaraço nessa vida. E talvez esse seja um dos principais motivos que nos levam a ter embaraço. Me fala o tempo que eu estou, querido. Eu já tenho a sensação de que eu estou quase nos 50. Já tem 24? Misericórdia, glória a Deus. Ah, Senhor, me ajuda a ser mais sucinto. Vai, Senhor, vai. Bom, outro ponto que vai nos levar a entender que nós estamos embaraçados é quando o homem, ele começa a ser autossuficiente. O homem, ele é autoconfiante. Ele começa a fazer as coisas do seu jeito. Para ser sucinto, vamos direto nas entregas. Aquilo que Deus quer de mim e de você para não entrarmos nesse embaraço. Abre a Bíblia rapidinho em Salmos 37, verso 5. Salmos 37, e não esquece, tá? Vai anotando os textos, para você poder entender a ideia.
Salmos 37, verso 5 vai nos dizer assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Bom, eu falei sobre a autoconfiança. Aquilo que vai nos levar a não vivermos embaraço nessa vida por causa disso, é nós aprendemos a entregar a nossa vida ao Senhor. Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós cremos que Ele vai operar, e as coisas desta vida não irão nos envolver. Lembra da passagem? Bom, se aquele que se alistou, melhor, aquele que foi chamado, aquele que é soldado de Cristo, ele não se envolve com as coisas desta vida civil. Aquele que é soldado de Cristo, ele não se embaraça com as coisas desta vida. E se ele não se embaraça para poder agradar a Deus, ele faz somente aquilo que é a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é se entregar a Ele. Fazer a vontade de Deus é entregar de fato a nossa vida para Ele. É entregar de fato toda a nossa família para Ele. É entregar o nosso trabalho a Ele, entregar os nossos relacionamentos para Ele. Deus tem convidado a mim e a você a não sermos autoconfiantes de fazer as coisas do nosso jeito. Porque quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, a tendência natural é dar errado. Vou citar exemplos bíblicos para você. Se você rapidamente começar a pegar a história da Bíblia, vamos lembrar, eu vou tentar ser sucinto, tá, amados? Eu peço perdão. Bom, vamos pensar rapidamente na vida de Saul. Saul tinha uma ordem de Deus para ele. Qual era a ordem? Vai lá nos amalequitas e destrói o povo. Destrói tudo. Mas o que ele faz? Ele preserva, né? Ele preserva o gado e preserva o rei. Houve uma ordenança de Deus para ele, mas ele preferiu fazer do jeito dele. E quando ele tentou fazer do jeito dele, o que acontece? Deus não se agradou da sua atitude. Para nós agradarmos a Deus, nós precisamos fazer aquilo que Ele deseja que nós façamos. Bom, então, o que Saul faz? Como ele tentou dar o seu próprio jeito, ele achou, eu vou fazer do meu jeito, porque do meu jeito vai dar certo. O que acontece? Deus não se agrada. Vou dar um outro exemplo. Vamos lá em Hebreus capítulo 11, verso 4, rapidamente. Hebreus capítulo 11, verso 4, e eu vou citar, né, no livro de Hebreus, essa situação da autoconfiança. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Rapidinho. Abel, ele ofereceu aquilo que era agradável a Deus. O que Abel ofereceu? Vocês lembram? Abel, ele oferece, né, as primícias do gado. Diz a palavra de Deus que ele ofereceu o primogênito. Aquilo que vinha primeiro ele oferece. Porém Caim, que não foi agradável a Deus, ele oferta o fruto da terra. O problema de ofertar o fruto da terra não é aquilo que ele está ofertando, e sim como o coração dele estava. Ele não oferta aquilo que vem em primeiro lugar. E outra coisa, cuidado com isso que eu vou falar agora, tá? Para senão não transformar isso em religião. Mas quando Abel ele oferta, ele vê o que Deus faz. Lembra que quando Adão ele peca, Adão e Eva venham a pecar? O que vai acontecer? Muito obrigado, meu amado, isso é bênção pura, aleluia. É bom ser cuidado pelos irmãos, né, querido? O amor está manifesto nessas pequenas coisas, sabia? Coisas pequenas, o amor manifesta. Bom, o que Abel está fazendo? Ele está falando assim, olha, quando Deus ele quis, né, dar vestes para o homem, Adão ele colocou sobre ele, né, ali algumas folhas. Mas o que Deus faz? Deus ele pega um animal, sacrifica e cobre a vida de Adão e de Eva. E Abel faz exatamente a mesma coisa. Ele faz um sacrifício a Deus. A nossa vida ela precisa ser de sacrifício a Deus. A nossa vida a Deus tem que ser de sacrifício. Quando ele oferta aquilo que é a sua primícia, ele está dizendo, Senhor, eu confio no Senhor. Eu não sei o que vai acontecer, se vai vir mais gado, se vai ter mais cria, eu não sei. Mas eu vou dar aquilo que vem primeiro para o Senhor. E quando nós fazemos isso, nós mostramos que nós confiamos nele. E não que nós somos autossuficientes. Mas quando o homem ele começa a dar o seu próprio jeito nas coisas, aí ele começa a fazer o quê? Bom, eu estou com dívida, então eu vou começar a trabalhar mais. E começa a parar de se relacionar com Deus. E eu não estou te dizendo que trabalhar é embaraço. Eu estou te dizendo que quando você tenta dar o seu próprio jeito nas coisas, vou trabalhar mais para poder conseguir ter mais e mais coisas, você começa a não mais ouvir a voz de Deus.
começa a não mais ouvir a voz de Deus, entrou em embaraço. Então, uma das formas de se embaraçar é você ser autoconfiante, tomar as suas próprias decisões, fazer as coisas do seu próprio jeito e não confiar que Deus tem poder para operar na tua vida. Amém? Então, uma das outras coisas nós fazemos 2 exemplos já, né? Um embaraço é o conhecimento desta vida, achar que o conhecimento vai te levar a algum lugar. E o segundo é você ser autoconfiante e não confiar a sua vida a Deus. Então, primeiro, se você quer viver uma vida de não embaraço, primeiro, preciso ter relacionamento com Deus. E nesse relacionamento de poder com Deus, abandonar o conhecimento dessa vida, Paulo falava assim, né, que ele era um homem muito sim instruído no farisaísmo, mas ele toma todas as coisas como se fosse como estrume. Ele considera que aquilo que ele aprendeu com Deus era muito melhor. Ele amou as coisas de Deus, não se embaraçou com o seu conhecimento. Abel, ele toma como conhecimento aquilo que Deus havia feito, e não se toma como autoconfiante, fazer aquilo que eu quero fazer, e oferta a Deus aquilo que é o principal. Quando nós não ofertamos a nossa vida, o principal para Ele, nós entramos em embaraço. Bom, talvez essa aqui, só te deixar claro de uma coisa, tá, queridos? Tudo que nós falamos é aquilo que nós buscamos ajudar os irmãos a viver, mas que principalmente nós queremos viver. Durante a semana, né, e isso é interessante você fazer, tá? Enquanto eu estava preparando, né, essa mensagem, preparando a EBD, eu fui vendo meus comportamentos na semana em cada lugar que eu estava, né? Eu estou no trabalho, eu queria saber como é que era meu comportamento, a minha vida normal, como é que eu falo, como é que eu ajo. E eu fui percebendo que existem situações que, querendo, sem querer, eu me deixo embaraçar. Então nós tentamos... não é que eu sou... Eu estou falando porque você não tem embaraço. Não, não é isso não. Nós estamos buscando nos aperfeiçoar com Deus. Você precisa ver essa situação e buscar, cara, o que me gera embaraço? O que me faz parar de me relacionar com Deus? E como é que eu faço para parar de ter esse embaraço? E segunda palavra, em resumo, seria olhar para o alto, olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé. Se eu quero parar de ter e viver em embaraço, eu preciso olhar para Jesus, olhar para a ação dele na cruz. Isso me faz parar de viver em embaraço, me faz parar de querer fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Não significa que eu pequei. Amados, você trabalhar não é pecado, você estudar não é pecado. O problema é deixar isso em primeiro lugar. O problema é você deixar de ouvir a voz de Deus em detrimento dessas outras coisas. Vou te dar mais uma situação que gera muito embaraço na vida de muita gente: a amizade com o mundo. Vamos ler a Bíblia rapidinho? E cuidado rapidamente com o texto que eu vou ler, tá? Tiago capítulo 4, verso 4. Carta de Tiago, capítulo 4, verso 4. Vamos lá, Tiago 4, verso 4. Está escrito assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, conclusão: se a inimizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto, qual é a conclusão? O que precisamos fazer? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você tem amizade para com o mundo, conclusão: inimigo de Deus. Às vezes é muito difícil essas coisas, tá, amados? Mas se você começar a se envolver com este mundo, você vai começar a ter o jeito desse mundo. E Romanos 12, 2 vai dizer: transformai-vos, pois, pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você não entender que você precisa deixar a amizade deste mundo, porque deixando a amizade deste mundo, você começa a ser mais amigo de Deus. Entendeu o que eu quis dizer? Porque se você viver com a amizade desse mundo, gera inimizade para Deus. Deixando de viver amizade com este mundo, você vai começar a ser mais amigos de Deus. Foi claro na ideia? Tá. Então, se você não entender que você precisa ter a sua mente transformada, entender qual é a vontade de Deus, que ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, você vai se transformar em inimigo de Deus. E não é isso que nós queremos. Nós queremos todos os dias nos relacionarmos com Deus. Vou te dar um exemplo. Pega rapidamente a Bíblia e abre em Tiago de novo, né? Vamos ligar mais um pouquinho em Tiago. Seria o 4, 5, né? Vou concluir o verso.
Eu não tinha concluído, perdão. Nós vamos voltar. Vamos ler tudo? Perdão, eu tinha esquecido. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade para contra Deus? Portanto, conclusão, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vai, ou cuidai vós, que em vão diz as Escrituras, que o Espírito Santo, que em vós habita, tem ciúmes. Pode parar aí. Ouviu o que o texto está dizendo? Muitas vezes nós não entendemos que o Espírito Santo que em nós habita, você é templo do Espírito Santo, querido. O Espírito Santo que em nós habita, ele tem ciúme. Ele tem você como algo precioso para Deus, querido. Ele habita em você porque Ele quer que você seja uma pessoa transformada, restaurada, renovação do entendimento. Ele quer te ajudar nisso. Ele quer te ajudar a ter uma vida no altar do Senhor. Mas se você se envolve com as coisas deste mundo, você não consegue ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a te dizer. Então a orientação de Deus, a amizade para com este mundo é inimizade para com Deus. Agora vamos rapidamente para aquilo que Salmos vai dizer no seu verso 1. Salmos 1, verso 1 e 2. Vamos lá rapidamente. Inimizade, ou melhor, amizade com o mundo, né? Salmo 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Rapidinho. Quem se envolve em amizade do mundo, ele começa a ouvir o mundo. Aí começa a fazer coisas que o mundo fala que tem que fazer. Mas olha só, bem-aventurado, pois, aquele... Voltou. Bem-aventurado, pois, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda segundo o conselho do mundo, nem se detém no caminho dos pecadores. Amados, o nosso caminho é o caminho de Jesus. Aquele que ama a Cristo deve andar como Ele andou. Não é o caminho do pecado, mas é o caminho da justiça, é o caminho da alegria, é o caminho da salvação. Esse é o nosso caminho, é o caminho do amor, é o caminho do perdão, é o caminho da misericórdia. Não é segundo o caminho dos pecadores, é o caminho de Jesus. Andar como Ele andou. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Querido, a amizade do mundo é inimizade para com Deus. Se você se assenta na roda dos escarnecedores, você está transformando-se em inimigo de Deus. Pedro está querendo me dizer então que eu não posso conversar com meus amigos lá do mundo? Eu não estou te dizendo isso. Eu estou te dizendo que isso pode sim se transformar em embaraço. Lembra que tem pessoas? Existem pessoas que sentam para conversar com os amigos do mundo e ele muda o ambiente. É aquele cristão que muda o ambiente na hora que está. Quando ele senta, as pessoas não falam mais palavrão. Quando ele senta, as pessoas não mais falam sobre sexo. Quando ele senta, as pessoas não falam mais sobre coisas que não agradam a Deus, porque ele sabe que quem está ali é um servo de Deus. Esse cara pode se sentar porque ele influencia, mas enquanto você se assenta e não consegue influenciar, não se assente, querido. A versão é, se você se assentou e ainda não consegue influenciar, e muito pelo contrário, você é influenciado, não se assenta. Resisti, pois, ao adversário que ele fugirá, ao pecado que ele fugirá de vós. Precisamos resistir àquilo que não agrada a Deus, querido. Não podemos nos envolver com as coisas desta vida, porque se nós nos envolvermos com as coisas desta vida, nós seremos embaraçados. Mas vamos lá, tem um conselho de Deus no final. Aí o verso 2, verso 2, Salmo, verso 2, antes, olha só, ao invés de estar lá assentado nas rodas dos escarnecedores, vai dizer, antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como é que eu venço esse embaraço, ou a amizade desta vida? Meditando no livro da lei, de dia e de noite. Porque eu vou parar de ouvir os conselhos dos ímpios e ouvir os conselhos do Espírito Santo. Eu vou parar de ouvir o conselho do pecador e começar a ouvir a orientação de Deus. Eu vou parar de ficar falando aquilo que não vem de Deus e falar somente daquilo que Deus quer que eu proclame. Eu sou o profeta de Deus. Eu sou aquele que vai anunciar a palavra de Deus. Aquele que leva a preciosa semente voltará sim, mas eu também vou levar essa preciosa semente, porque aquele que habita em mim tem colocado uma semente no meu coração, e essa semente é a palavra de Deus. Medita. Mas voltamos lá para Hebreus então. Bom, vamos para Hebreus. Hebreus capítulo 11, verso 5, para te dar um exemplo de quem busca a consequência de um homem que pela fé, ele rejeitou a amizade do mundo e começou a viver amizade com Deus. Qual foi a consequência? Vamos lá? Pela fé, desculpas, Enoque foi... Deixa eu beber uma água rapidinho, amados.
Me fala o tempo aí, queridos. 40 já? Glória a Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé, Enoque foi trasladado, foi tomado por Deus para não conhecer a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara. Pode continuar? Visto como, antes da sua translação, trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ei, Enoque, no seu tempo, ele foi o cara que andou com Deus. Enoque, ele andava com Deus. Gênesis capítulo 5, verso 24, vai dizer assim: e andou Enoque com Deus, e não se mais viu, porquanto Deus o tomou para si. Ao invés de sentar à roda dos escarnecedores, ao invés de sentar à roda daqueles que não coadunam da mesma palavra, ou melhor, que não comungam da mesma palavra que nós temos, Enoque preferiu andar ao lado de Deus. Enoque andava como Deus andava. Enoque andava pelo caminho que Deus andava. Amados, se nós andarmos no caminho como Deus andou, assim como Enoque fez, diz a palavra que ele foi tomado. Imagina isso, querido. Vai chegar um dia, crê nessa palavra, em que nós ouviremos do Pai: vinde bendito de meu Pai, tomai por herança o reino que tenho preparado. Mas para isso nós precisamos rejeitar a amizade desta vida, porque são as amizades desta vida que nos tornam embaraçados, que faz com que muitas vezes, nós cheguemos a pecar. Não porque nos assentamos, mas porque ouvimos o conselho do ímpio. Nós nos assentamos nas rodas dos escarnecedores, nós nos detemos no conselho deles. Mas a orientação do Senhor é o contrário. Aquele que anda com Deus não se assenta na roda dos escarnecedores, ele é tomado. Mas para isso tem que crer que Ele existe. Para isso tem que crer que Ele é o melhor na nossa vida. Para isso é necessária a fé que Hebreus está tentando o tempo inteiro nos mostrar que precisamos ter para viver relacionamento com Ele. Bom, vou tentar mais um relacionamento, mais uma ideia de embaraço. Guiar-se por vista e ouvir a voz do mundo. Uma outra coisa que faz com que muitos crentes parem de se relacionar com Deus e honrar o teu chamado, ou seja, embaraçar-se nos negócios desta vida, é quando ele começa a guiar por vista. Ele começa a ouvir a voz do mundo. Amados, nós não podemos nos guiar por vista. Nós precisamos olhar e crermos que Deus, Ele tem poder para operar em nós mesmo sem ver. Lembra do que falamos? Ele tem poder para trazer à existência aquilo que não é. Nós precisamos crer que isso é verdade. Nós precisamos crer que se a porta está fechada, Ele tem poder para trazer à existência aquilo que não existe. Abrir uma porta onde não tem. Nós precisamos crer que se existe uma enfermidade que os médicos dizem que não tem cura, Ele tem poder para trazer à existência a cura, quando o médico diz que não tem. Mas Fernando, eu não vou passar por tribulações nessa vida? Vai. Mas eu preciso crer que Ele tem poder para transformar. Eu preciso crer que Ele tem poder para criar à existência aquilo que não é. E para isso, aquele que crê não anda por vista. Aquele que crê vê a porta fechada e crê: não, mas Deus vai prosperar, Deus vai abrir. Eu tenho certeza, assim como Davi falou: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu preciso crer que essa palavra verdadeiramente vai funcionar na minha vida. Você lembra da vida de Ló? Só deixar a história, eu não vou pregar o texto, mas em Gênesis 13, verso 11, vai contar, Gênesis 13, vai contar a história, deixa só o 11 aí registrado, tá? Gênesis 13, 11. Vai contar a história de quando há uma discussão entre Abrão e Ló. Abrão fala para Ló assim: olha, tá vendo aqui ó, escolha para onde você quer ir. O que Ló faz? Ele olha para as campinas, e por olhar as campinas, ver que lá era bonito, ele vai por vista para aquelas campinas, mas começa a viver tribulações lá na frente. Por quê? Porque ele tomou uma decisão baseada naquilo que ele via. A palavra vai dizer assim: ó, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente. Só que o Oriente, mais tarde, vai sofrer grande condenação. Mas Abraão, melhor dizendo já, ele vai viver a experiência com Deus.
porque ele não tomou por vista, ele creu na palavra de Deus. Sai da tua parentela, sai da tua casa, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele não olhou por vista, porque ele não viu lugar nenhum, mas ele creu na palavra de Deus. E nós precisamos aprender a viver não por vista, porque quando nós olhamos por vista, nós começamos a ter os embaraços da vida. Lembra que eu falei lá na aula passada, né? Sobre a pessoa que tem o seu negócio, e agora que ela quer ampliar, e começa a trabalhar. Por que ela faz isso? Porque ela olha para as coisas dessa vida, e ela não crê que Deus tem poder para criar a existência aquilo que não existe, que Deus não tem poder para abrir uma porta onde não existe. Aí ela começa a fazer do seu jeito. Mas a palavra de Deus em é 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18, vai dizer assim, vou ler para você: por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória ainda muito excelente. Ou seja, estou passando por tribulação, mas ela é leve, ela é momentânea, ela vai produzir em nós um peso de glória mais excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, nas coisas que estão por vista. A nossa vida não se atenta para as coisas que estão por vista. As tribulações chegaram, mas nós não olhamos para aquilo que se vê, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que se não veem são eternas. O Senhor, nesta última hora, tem te convidado a olhar para o alto. Lá vai vir o seu socorro, querido. O Senhor nessa hora tem te convidado. Voltando para Hebreus capítulo 12, verso 2, volta para mim rapidinho. Hebreus capítulo 12, verso 2, dizendo, Hebreus 12, verso 2, olhando para Jesus, as coisas que se não veem são eternas. O nosso olhar, mediante as adversidades dessa vida, ela precisa ser para Jesus. Nós não podemos estar envolvidos com os negócios desta vida, nós não podemos estar envolvidos com os embaraços desta vida, não podemos abrir mão do relacionamento com Deus em detrimento do conhecimento dessa terra. Nós não podemos abrir mão, amados, nós não podemos abrir mão, estou só tentando falar em ordem, tá? Nós não podemos abrir mão de entregar a nossa vida ao Senhor e fazer as coisas do jeito que Ele quer que façamos, em detrimento da nossa autoconfiança, em detrimento de fazer as coisas do nosso jeito, assim como Caim quis fazer e cometeu pecado. Porque quando ele faz aquilo que não agrada a Deus, se embaraça com as coisas da vida, o que vai acontecer? Comete pecado. Nós não podemos negociar, o nosso relacionamento com Deus para com as amizades deste mundo, porque quando nós negociamos isso, nós começamos a nos enrolar com as coisas da vida e cometer pecado. É o início das coisas. O final das coisas precisa ser melhor do que o início, Senhor. Nós precisamos passar pelas dificuldades e nos relacionarmos mais e mais com Deus e não nos embaraçarmos com as coisas da vida. Nós não podemos nos guiar por vista. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Nós precisamos crer que Deus tem o melhor para nós. Vou te dar mais um exemplo de Abraão. Abre para mim. Não vou falar de Abraão agora não, vou falar de Noé, que se relacionou com Deus. Abre para mim, rapidamente, em Hebreus capítulo 11, verso 7. Bom, o nosso tempo já está terminando. Um dia, se Deus quiser, eu vou conseguir ser um cara sucinto, em nome de Jesus. Pela fé, os pais, em nome de Jesus, você está recebendo a bênção de Deus, amém? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, para a salvação da sua... Olha que coisa maravilhosa, queridos. Volta. Pela fé, Noé foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Noé está vivendo um tempo em que não há chuva. E agora Deus vai falar assim, constrói uma arca, porque vai vir um forte dilúvio sobre a terra. Imagina Noé falando para os seus amigos, vai vir um forte dilúvio sobre a terra, mas não tem chuva. Como é que Noé está falando de dilúvio? Mas Noé, ele creu na palavra de Deus. Noé creu naquilo que Deus havia falado. Noé não ficou preocupado com aquilo que os homens da época falavam. Noé, tu é doido. Que arca louca é essa que você está construindo? Não, Noé.
Mas olha que coisa divina, os homens não creram na palavra de Noé. Quem deu crédito à nossa pregação, diria Isaías. Mas a palavra de Deus vai dizer que Noé creu, misericórdia, que Noé creu, vai lá, para a salvação da sua família. Quando você começa a dar ouvido à voz de Jesus, quem vai receber a bênção não é só você, é toda a sua família. Quando Noé parou de dar ouvidos à voz desta vida, quando Noé não deu ouvidos à voz dos amigos, quando Noé parou de não deu ouvidos ao conselho dos ímpios, e sim deu ouvidos ao conselho de Deus, a consequência, salvação da família. Crê no Senhor Jesus, palavra dada ao carcereiro por Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A nossa vida é uma vida de crer em Deus, de crer no Senhor Jesus. Diriam alguns que Noé foi um cara de extremo relacionamento com Deus, mas foi um evangelista horroroso, digamos assim. Não levou ninguém para a arca, mas toda a sua família foi para a arca. Você precisa entender isso na vida, querido. O maior ministério que Deus tem para a nossa vida é o ministério da nossa família. Você precisa crer que Deus tem poder para transformar a tua família. Aquele que está perdido vai ser salvo por aquilo que Deus tem feito na tua vida. Mas porque você escolheu não se embaraçar com conselhos dos ímpios, mas sim viver segundo o conselho de Deus. Sim, assim como Noé, ou melhor, assim como Enoque, você escolheu se relacionar com Deus e foi tomado por Ele, e recebeu a bênção, recebeu a graça de Deus. Amados, terminarei aqui, porque o nosso tempo já foi, mas o nosso conselho em Deus ficará em Hebreus capítulo 12, verso 2. Deixa aberto lá para mim. Se você ler, pode deixar aberto, daqui a pouco eu leio. Se você ler todo o Hebreus, no seu capítulo 11, você vai notar homens e mulheres como Raabe, como Sara, como Abraão, como Moisés, homens e mulheres que a seu tempo não se envolveram com as coisas dessa vida e alcançaram em Deus, porque creram nele, a misericórdia. Só existe uma maneira, tanto que está lá o portanto, de você vencer os enlaços dessa vida, os embaraços desta vida. Que maneira é essa? É fé, é crer que Jesus tem poder para operar, e ouvir a sua voz, ser obediente a Ele, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amados, quer sair dos embaraços dessa vida? Olha para Jesus. Qual pelo gozo que lhe estava proposto? Coisa tremenda, havia um gozo proposto. Existe uma alegria proposta para você, pela alegria maior, que era estar com Deus na eternidade, de cumprir o propósito de Deus, de cumprir o chamado de Deus. O gozo proposto é cumprir o chamado de Deus. Ele suportou a cruz. Queridos, Ele suportou a cruz por você. Ele não se embaraçou com as coisas da vida, porque Ele suportou por você. O quanto eu e você estamos prontos ou desejosos de suportar as adversidades dessa vida, por amor à cruz, ou melhor, por amor a Deus, por amor ao amado irmão, por amor ao chamado que Deus deu por nós. E ele conclui, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Ei, há uma recompensa. Nós estaremos com o Pai. Nós abriremos mão dos embaraços desta vida, suportaremos a dor, mas nós estaremos com o Pai. Então, um convite: busque entender o que tem lhe trazido embaraços. Conhecimento, é a tua autoconfiança, é a sua falta de fé, é a sua amizade com o mundo. São tantos os embaraços, mas analise, pois, o homem a si mesmo. É a palavra que Deus dá. Analise, pois, o homem a si mesmo e comece a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque é a nossa fé que vai nos fazer andar com Ele lá na eternidade. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E aquilo que queremos é que cada um de nós venhamos agradar
a Deus. Amém. Amados, fica aqui, a nossa escola bíblica dominical, incentivar os irmãos a estudarem a palavra, a ler mais, a meditar, tirar um tempo de qualidade para estudar a palavra. Não fica só nesses 50 minutos, não. Tenta tirar um tempo ali, para papirar, para estudar, para entender melhor a época, aquilo que Deus está falando, estudar de maneira mais profunda, pegar os textos, ver as referências na Bíblia, e assim você vai aprender mais com Deus. Amém? A todos a paz do Senhor. Não esquece, você que é pai, que vai começar já a nossa escola bíblica dominical das crianças, nessa EBD Kids. A todos a paz do Senhor Jesus.